Bom, talvez porque a tecnologia mais utilizada atualmente foi desenvolvida em 2004, talvez porque ele nunca atualizou o próprio roteador desde quando ele comprou, talvez porque ele não conferiu o trabalho dos técnicos, talvez ele nem tenha capacidade para conferir o trabalho dos técnicos. E mesmo assim, se você fizer as perguntas certas para ele vai te responder. Você precisa usar as senhas mais complexas, você precisa usar as melhores criptografias. Isso porque ele não precisou de nenhuma escola para aprender isso. A vida atual ensina, a vida moderna ensina. O noticiário, os amigos, as redes sociais, a família. Em todos esses lugares sempre terá alguém para explicar minimamente o motivo de você não poder usar o mesmo login como senha, algum sistema de segurança velho, a mesma senha que você usa em uma rede, em todas as outras. E mesmo assim você consegue acessar a rede dele. Mas espera, com quem que eu tô conversando? É com você, o Copérnico, que manja muito das coisas? Ou é com o vizinho, a vítima que se acha segura? Talvez você possa se rotular como vizinho até o final desse vídeo. Desde a época de Tesla, sabemos que é possível transmitir energia pelo ar. Sabemos também que é possível usar energia para transmitir informações. A comunicação sem fio passou a ser bastante utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na área militar. Mas não eram informações como a gente pensa hoje em dia, esses uns e zeros que a gente recebe, mas sim informações referentes à posição geográfica de outros objetos, como por exemplo o radar. Mas na década de 50 foi a vez do governo norte-americano, mais precisamente na área de defesa, de empregar essas mesmas tecnologias sem fio no SAD, que é uma sigla para Ambiente Terrestre Semiautomático. Era uma tecnologia que permitia o mapeamento e o monitoramento de todo o território nacional norte-americano, reunindo dados de radar e centros de pré-processamento, todos interligados de várias formas diferentes, como linhas telefônicas, cabos dedicados, linhas de telétipo ou teletipos, e em alguns poucos casos, a transmissão de dados puros sem fio. Algum tempo depois, mais precisamente no final da década de 60, a Universidade do Havaí sentiu uma necessidade de bolar uma estratégia para interligar as ilhas. Isso porque naquela época, até nos dias de hoje, puxar grandes linhas de cabos submarinos seria extremamente caro, então era com certeza inviável na época. Devido a isso, no ano seguinte, a Agência de Pesquisa de Projetos Avançados, que possuía a sigla de ARPA, posteriormente DARPA, financiou os estudos da Universidade do Havaí para que fossem criadas soluções viáveis e realmente tecnológicas. Com os esforços conjuntos de Norman Abramson, Franklin Duo e um pequeno time de estudantes, surgiu em 1971 a popularmente conhecido como AlohaNet. Esse foi o primeiro modelo de troca mútua de informações sem fio. E detalhe, o protocolo de detecção de colisão que você está usando no seu celular nesse momento, tanto no GPS quanto no Wi-Fi, na sua rede GSM, são todos baseados no mesmo criado no AlohaNet. Graças à solução desse desafio tecnológico, os acadêmicos, as empresas, as instituições e todos puderam voltar seus esforços para fazer o melhor proveito possível do que havia sido criado. Empresas de todos os portes começaram a desenvolver seus próprios protocolos de comunicação. Mas imagine um trânsito onde cada veículo atua de uma forma. Toda aquela movimentação vai virar um caos, já que ninguém respeita os limites físicos e tecnológicos de cada empresa. Por conta disso, em 1991, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos desenvolveu um protocolo criado em cima do projeto da AT&T e da NCR Corporation. Ele possuía o objetivo de simplificar, padronizar e corrigir as dores e problemas de segurança do mercado da época. E dessa forma eles poderiam viabilizar projetos de comunicação sem fio. Então todos poderiam adotar esse padrão desenvolvido e focar exclusivamente no seu produto final, aliviando aquela preocupação de como os dados são transmitidos. É claro que a transmissão de informações via rádio não é linear. Ela não segue um fluxo específico onde a informação trafega de A a B. Mas mesmo assim era muito necessário que ninguém que estava ao redor poderia ser capaz de ler as informações sigilosas que estão sendo transmitidas de um servidor para um cliente. Então, para transformar a privacidade dos dados sem fio equivalente à cabeada, foi criado um protocolo de segurança de ponta, o WEP, que é uma sigla para Wired Equivalent Privacy, ou privacidade equivalente à cabeada. O WEP utilizou como método de criptografia o RC4, que era um algoritmo privado e secreto de segurança de ponta pertencente à RSA, e ele foi exposto em setembro de 94. É claro, a RSA nunca assumiu que aquele algoritmo realmente era o dela, mas não é isso que os testes indicam. Com um lindo algoritmo criptográfico, poderoso e novinho, o WEP prometeu ser um excelente protocolo de segurança. Então ele foi publicado em 1997, junto da primeira versão do protocolo 802.11, o mesmo protocolo que você está usando aí agora. Fluher, Martin e Shamir foram os precursores da aniquilação total do WEP. Eles publicaram um artigo em 2001 correlacionando os dados criptografados, o fluxo de chaves responsáveis pela encriptação e a chave pré-compartilhada. Depois desse primeiro artigo expondo uma vulnerabilidade nesse protocolo que prometia ser tão seguro, toda a comunidade de segurança começou a bater forte em outras correlações criptoanalíticas. O resultado é esse que podemos ver logo aqui. Hoje em dia o WEP é mais furado que peneira. Então veja que se você aguardar a captura suficiente de pacotes, o Aircrack é capaz de analisar tudo que foi capturado, correlacionar os endereços das chaves que foram utilizadas, o vetor de inicialização e os dados criptografados. E com isso ele computa com uma excelente precisão qual foi a chave utilizada que gerou os keystreams para encriptar esses pacotes. Mas tá, você entendeu o que eu acabei de falar? Algumas mensagens subliminares podem até te ajudar a entender melhor. Depois dessa demonstração feita pelos pesquisadores, a Wi-Fi Alliance e a I3E começaram a trabalhar em uma solução de segurança realmente poderosa. E isso ainda em 2002. Em 2003, então, surgiu a primeira versão do protocolo
protocolo que a gente conhece como 802.11i, popularmente conhecido como Wi-Fi Protect Access. Como esse protocolo ainda utiliza o RC4, assim como o WP, mas é claro, utilizando diferentes sistemas de gerenciamento de chave, proteção de cada frame e tudo mais, ela poderia ser aplicada em hardwares antigos, o que evitaria o aumento de gastos com novos hardwares e permite que a segurança fosse melhorada com uma simples atualização de software. Apesar dessa explicação, ainda há fontes que suspeitam que na verdade o WPA foi uma versão beta do 802.11i, já que no ano seguinte surgiria o WPA2, utilizando o mesmo protocolo de segurança, mas é claro com funcionamento totalmente diferente. Enquanto o WPA utiliza o TKIP, que em uma tradução literal seria Protocolo de Chave Temporal de Integridade, o WPA2 utiliza o CCMP, cuja sua sigla é esse salmo que está aparecendo aqui. A principal diferença entre eles é que o TKIP utiliza o RC4, enquanto o CCMP utiliza o AES. É claro, com certeza não compensa detalhar as atualizações e diferenças deles aqui, já que são muitos detalhes técnicos. Mas se você quiser aprender tudo isso detalhadamente, eu te ensino lá na plataforma Zero Day, que o link está aqui na descrição. Nos dias de hoje, entendendo a capacidade de cada ataque, podemos, por exemplo, utilizar um ataque excelente de DOS e que funciona apenas no WPA. Ele tem um código de integridade chamado MIC, ou Michael para os mais íntimos, que é computado sobre os dados dos pacotes e depois é injetado lá dentro antes da criptografia. Se o MIC enviado dentro do pacote for diferente do MIC computado lá pelo cliente, o cliente envia uma mensagem para o roteador informando esse erro e solicita o reenvio daqueles dados. Mas agora, se é o roteador que recebe esses erros, e recebe pelo menos 2 vezes, ele simplesmente derruba todo mundo da rede e impede que qualquer um se conecte na rede dentro de 1 minuto. Veja só que coisa mais linda. Eu lanço um ataque desse em cima da rede-alvo e simplesmente todos caem instantaneamente. Não importa quantas vezes você tente voltar para a rede, você não vai conseguir até que o roteador habilite a autenticação novamente. Já no caso do WPA2, como tudo nele é melhor, é claro que não dá para derrubar a galera tão facilmente, né? Então, existe um frame chamado Deauthentication e ele literalmente desautentica qualquer cliente que você queira. Veja que eu posso derrubar um cliente específico de uma rede rapidamente, ou então eu posso até derrubar todos conectados. E o pior é que eles só conseguirão se conectar novamente se eu deixar. Legal, mas isso foi descoberto possivelmente lá por volta de 2003. E também, mais pro final de 2003, pesquisadores já criaram contramedidas simples para evitar esse tipo de ataque. Porém, a principal boa medida de segurança desenvolvida pelo Wi-Fi Alliance foi o protocolo 802.11w de 2009. Se isso foi criado em 2009 e estamos em 2023, com certeza você está seguro, né? Provavelmente eles consideram que se implementar isso nos roteadores atuais, poderá exigir muito mais recursos do que o necessário para gerir uma rede. Mas na minha humilde opinião, temos poder computacional dentro do roteador e dentro do cliente suficiente para criptografar e descriptografar os frames de gerenciamento. Consideram que os dispositivos antigos poderiam sofrer com isso, já que podem não ser compatíveis com a tecnologia. Mas, sinceramente, nem eu nem alguns outros pesquisadores conseguimos encontrar argumentos oficiais para a falta da implementação atualmente. Legal, mas nenhum desses ataques quebrou minha senha. Isso mostra que eu tô seguro, não é? Com as informações trocadas entre um cliente e um access point durante o início da sua comunicação, é possível computar esses dados da mesma forma que a gente faz com hashes e recuperar uma senha. Não é uma tarefa simples e muito menos rápida, já que o usuário só é realmente vulnerável a isso se a senha da rede dele for simples. A senha da sua rede é complexa, não é? Uma senha apenas numérica pode ser quebrada rapidamente. Então, na minha máquina, por exemplo, se eu não usar placa de vídeo nenhuma, só meu processador, que é um i5 de 4ª geração, eu consigo testar mais de 4.400 senhas por segundo. Com uma placa de vídeo intermediária, você pode chegar a 100.000 senhas por segundo facilmente. Ou seja, quebrar uma senha puramente numérica pode demorar menos do que uma partida de futebol. Tá, mas hoje em dia temos o WPA3. Na verdade, temos ele desde 2019, mas aposto que você praticamente nunca viu nenhuma rede com esse protocolo, né? E se por acaso viu, foi em algum ambiente muito isolado. Praticamente ninguém usa. Vamos fazer de conta que um atacante queira pegar sua senha. Ele começa monitorando o seu tráfego e descobre que o seu celular Motorola está conectado na rede. Então ele lança um pequeno ataque de desautenticação, sabendo que a sua queda e a sua reconexão serão tão rápidas que você não vai nem perceber. Nesse momento, os dados capturados já são suficientes para realizar a quebra da sua senha. Nesse momento, ele já capturou os dados, separou o joio do trigo e já começou o processo de quebra da sua rede. Você é todo confiantezinho e fica tranquilo, já que a sua senha é tão complexa que você usa algumas pequenas variações dela para proteger o seu LinkedIn, seu Facebook e outras dezenas de redes sociais e serviços online. Para sua infelicidade, o atacante já conhecia o seu e-mail. Ele já havia consultado algumas listas de vazamento e já fez uma word list especialmente customizada para você. A sua senha já foi quebrada em menos de 40 segundos. Bom, na verdade ele já tá na sua rede há algumas semanas, e o alvo final dele não é você, e sim a sua família e amigos. Ele já extorquiu, enganou e roubou quase todos eles. Você tá aí achando que esse golpe do Mercado Livre que você caiu e que você perdeu uns R$50 é dinheiro de troco, mas nem imagina que devido à sua negligência,
sua família e amigos pagaram um preço muito mais alto. Cuidar da sua segurança é uma obrigação sua, e se você é capaz de cuidar da segurança dos outros, você é ainda mais importante para todos. Você pode, por exemplo, encontrar uma forma de conscientizar o pessoal da sua empresa, da sua escola, estudar sistemas de segurança e aplicar as melhores soluções. É claro, você pode ser também aquele cara que testa soluções atuais e faz um teste de invasão personalizado para cada um, como se você fosse um hacker real, certificando assim que aquele sistema é realmente seguro ou que ele só parece seguro. Um dos profissionais que fazem esse tipo de tarefa é o conhecido como pentester, que não por acaso é a minha profissão. E esse cara precisa ter uma bagagem de conhecimento absurda para lidar com vários sistemas de segurança que muitas vezes ele nunca viu na vida. Muitos querem entrar nessa carreira tentando decorar o máximo de comandos possíveis, e infelizmente eles só estão perdendo tempo e nunca terão sucesso assim. Sem aquele pensamento fora da caixa, sem criatividade e sem uma compreensão sólida do que ele deve buscar, ele nunca vai conseguir sair da estaca zero. Eu não vou te transformar em um pentester, claro, mas eu vou te ajudar nessa missão de entender os mínimos detalhes das tecnologias. Como a minha paixão é o wireless, eu acho que deu pra perceber, eu publico toda semana uma nova aula sobre o tema lá no Zero Day, sem contar algumas aulinhas extras. É raro subir mais de uma aula por semana, mas acontece sempre. Dá uma olhadinha aqui na descrição para conferir as referências desse vídeo, mas antes, é claro, não esqueça de dar uma olhadinha no intrusão.net. Se você ainda tem dúvida de um motivo de um pentester entrar em depressão profunda, ficar num cantinho do seu quarto chorando o tempo todo, então você precisa ver esse vídeo.